Uma outra forma, pessoal, de nós trabalharmos com relação a esse momento da tensão no cabo DE em relação ao ponto A é utilizando um outro vetor posição. Ou seja, ao invés de eu trabalhar com esse equacionamento, vamos agora trabalhar, pessoal, com esse equacionamento, ó. M, ou seja, do momento em relação a vai ser igual agora outro vetor posição, ou seja, AE vetorial T de DE, ok? Perceba, pessoal, que AE é um vetor posição que sai do ponto A, aonde eu quero o momento, e vai até E. Perceba que esse E está sobre a linha de ação da força. Então você pode trabalhar também com esse equacionamento. E perceba que o E é super simples de você ver, ó, o AE é vetor posição. Eu saio do A e vou até E. Perceba que eu só tenho projeção em Y, porque ele sobe de 2,3. Então esse vetor vai ser 2,3 J, ok? Isso em metro, ok? Então vamos lá. Momento em relação a A, agora eu vou A vai ser igual. Aí eu vou colocar I J K, né? A primeira linha, que são os vetores unitários, depois o vetor posição, que vai ser 0, 2,3 porque está com J, ó, e 0, e depois o vetor tensão na corda, né, ó, no cabo, 108, 594 e menos 540. Vamos fazer esse produto vetorial em relação aí, ó. Ou seja, só vai ter na diagonal principal. Então 2,3 vezes menos 540, podem utilizar a calculadora, vai dar menos 1, 2, 4, 2 e, ou seja, 1242. J. Com relação a J, tanto a diagonal principal como a secundária vão zerar, né? Ó, tampando, ó, vão zerar. Então não tem J. Em relação a K, eu vou ter menos 108 vezes 2,3, ou seja, vai ficar menos 248,4K. Ok, pessoal? Perceba que tanto faz eu trabalhar com o vetor posição AE como o vetor posição AD, vocês vão obter o mesmo resultado. Esse valor é dado em Newton metro. Ok, pessoal? Professor, será que dá para eu trabalhar agora utilizando os braços de alavanca? Pessoal, dá sim, dá. Fica mais difícil, mas dá para vocês trabalharem assim. Ou seja, esse vetor T de DE, ele tem as seguintes projeções, ó, prestando atenção, ó, 108 para X, então aqui é como se tivesse uma força aqui, ó, colocar aqui bem, de 108 newtons. Com relação a Y, 594, positivo, ó, para cima, colocar aqui, ó, 594, ok? Com relação a Z, menos 540. Então vai ficar aqui, ó, menos 540, ou seja, como é negativo, vai estar lá para trás, né, ó, 540 mil. Aí vocês conseguem determinar quais são os momentos em relação ao eixo, né? Por exemplo, o eixo X. Vamos olhar o eixo X. Perceba aqui, ó. Essa força de 108 em relação ao eixo X faz com que ele gire? Vocês vão perceber que não, porque essa força de 108 está o que, pessoal? Está paralela a X. Jamais eu vou fazer essa caneta girar aplicando uma força paralela a ela, ok? Pessoal, pelo amor de Deus, esse giro é a caneta girar, ó, ela está girando, tá vendo? É esse giro aqui, não é esse giro aqui não, é esse giro. Então jamais eu vou fazer com que o eixo X gire com a força de 108. Essa força aqui de 540 em relação ao eixo X faz ele girar?
Se essa força tivesse aplicando e fizesse uma concorrência com o eixo, pessoal, não faria, mas ela não está fazendo. Porque o eixo X está aqui em cima e essa força está atuando em D que está 1 metro abaixo. Ok? Então, ele está fazendo o eixo X girar de quanto? 540 vezes 1. Ou seja, o momento em relação a X que você vai calcular vai ser igual a 540 vezes 1. Eu vou colocar positivo, por quê, pessoal? Porque a tendência de giro desta força em relação ao eixo é ele girar no sentido aqui, ó, tá vendo? Ó, que pela regra da mão direita, ó, o meu dedo vai ficar no eixo X, ok? Então vai ser aqui, ó, 540 Newton vezes 1 metro, ok? Então beleza. Agora eu pergunto, essa força de 594 em relação ao eixo X faz ela girar? Sim, professor. Isso aqui é o mais fácil que a gente está vendo, ó, porque esse 594 faz com que esse eixo X gire, porque você tem um braço de alavanca, que é a distância da linha de ação dessa força ao eixo, que é quanto? Ó? É 3. 3 é o braço de alavanca, ok? É a menor distância da linha de ação da força ao eixo X, ok? Esse aqui que é igual a esse aqui, que é 3. Perceba que quando você faz essa força aplicada aqui, a tendência de giro do eixo é o contrário, é esse sentido, que você vai utilizar a regra da mão direita, olha apontar, ó, vai ser negativo, vai estar lá para trás, então menos 594 Newton vezes o braço de alavanca, que vai ser 3 metros, ok? Quando você faz essa operação, pessoal, você tem o momento em X, que vai dar o que? Menos 1.242 Newton metro, ok? Que é exatamente o valor que a gente encontrou. E se você for fazer esse mesmo procedimento com no cálculo que a gente encontrou o momento, eu fiz isso aqui, ó. Tá entendendo? Ó, 1 vezes 540, os dois negativos fica positivo, ó. Menos esse aqui vezes esse aqui, ó. É o cálculo que eu faço na hora de calcular o determinante, né? Mas a visualização dos braços de alavanca fica mais fácil eu fazendo produto vetorial do que esse aqui. Se você for fazer em relação a Y, vai zerar, ok? E se você for fazer em relação a Z, você vai encontrar menos 248,4 kN, né? Isso é um bom exercício, principalmente para visualização, você entender a estrutura na forma tridimensional, ok? Então vamos calcular o momento agora do cabo TCG em relação ao ponto A, né? Isso aqui foi o item A, agora vamos para o item B. Eu quero o momento agora no cabo T de CG, ok? Em relação ao ponto A. Então, o meu momento em relação a A, para esse caso agora, vai ser o vetor posição. Saio de A e venho para C, ou seja, A, C. Posso trabalhar com vetor posição AG? Posso, beleza, porque o G está sobre a linha de ação da força, então tanto faz, ok? Então fica como exercício você verificar se AG vai dar igual a AC. Vetorial, o T de CG, ok? Então vamos determinar esses vetores. O vetor AC está saindo de A e indo para C. Perceba que com relação a X, ele está andando de quanto? Ah, professor, está andando de 2,7 mais 0,6, ok? Ou seja, vai ser 3,3 I. Esse deslocamento, ele é positivo, ok? Com relação a J, professor, ele está descendo de 1 metro, então menos J, ou seja, menos 1J. Em relação a Z, ele está deslocando de quanto, pessoal? De 3, ok? Então, mais 3K, ok, pessoal? Então, vamos lá. Agora, vamos achar o vetor T de CG.
T de CG vai ser igual a quem? A intensidade dele, que ainda é 810 para os dois cabos, né? Então, nós usamos 810 para CDE, agora para CG também vai ser 810. É a intensidade dele, CG, vezes um vetor unitário na direção de CG. Isso aqui vai ser igual a 810 newton, né? Vezes, depois eu coloco o newton em parênteses quando eu terminar o vetor. Isso também pode, ok? VCG, ou seja, o vetor unitário que vai sair de C e ir para G. Em relação a X, ele está deslocando de quanto, pessoal? Perceba que em relação a X ele está retornando. Ele está saindo de um ponto 3.3, está indo para um ponto 2.7, ok? Então ele está retornando de quanto? De 0,6, então menos 0,6 e isso aqui é visualização em 3D, pessoal. Então o C está mais na frente do que o G. Como o eixo X é essa referência, você está retornando de C para G. De quanto? De 0,6. Ok? Então, em relação a Y, você está subindo, né? De C para G de quanto? De 3.3, ou seja, 1 mais 2,3. Esse 1 que ele vai ter que subir para chegar em B, depois tem que subir mais 2,3 para chegar em G. Ou seja, mais 3,3J. E em relação a Z, ele está retornando de 3 metros, ou seja, menos 3K. Dividido pela intensidade, né, desse vetor posição, que vai ser menos 0,6 ao quadrado, mais 3,3 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Ok, pessoal? Quando vocês pegam a calculadora e fazem isso aqui, vocês vão encontrar um T de CG igual a quanto? Menos 108 I, ok? Mais 594 J menos 540 K. Ok? Professor, deu o mesmo vetor? Deu o mesmo vetor, sendo que perceba que no vetor anterior isso aqui deu positivo, porque a relação, porque você tem aqui uma simetria, né, nesse plano aqui, ó. Você tem uma simetria nesse plano aqui. Quando você tem essa simetria, o que acontece? Os valores de Y vão ser o mesmo, os valores de X, de Z vão ser o mesmo, só vai variar o valor de X, porque um está no sentido positivo e outro está no sentido negativo na simetria desse plano, ok? Então, pessoal, vamos para a próxima aula.